Fala galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao curso de análise combinatória, na aula de hoje falaremos das permutações simples. Começamos aqui com um exemplo. Dados n objetos distintos, coloquei aí de A1 até a n, de quantos modos é possível ordená-los? Deixa eu começar com um caso particular para n igual a 3. Se eu tiver os objetos A1, considerando o caso aqui n igual a 3, eu tenho o objeto A1, A2 e A3. E aí eu posso escrever nas seguintes ordens. Eu posso começar com o A1, depois ter o objeto A2 e depois o A3. Essa aqui é uma ordem. Eu posso começar com o A1. Em segundo lugar, eu colocar o A3 e depois o A2, já é outra ordem. Eu posso começar com o A2 e depois escrever A1 e A3, ou começar com A2 e escrever A3A1 na sequência. Até aqui já vão 4 maneiras de ordenar, 4 ordenações distintas. Eu posso começar também com A3. A3, depois escrever A1 e A2, ou eu posso escrever A3, A2 e A1. Totalizando 6 maneiras de ordenar esses 3 elementos. Para esse caso, n igual a 3, nesse caso particular, n igual a 3, eu vou ter aqui 3 casinhas para ordenar esses 3 objetos, A1, A2 e A3. Para escolher o primeiro aqui, eu tive 3 escolhas distintas. Eu pude começar com A1, com A2 ou com A3. Então, para esse primeiro objeto, eu tive 3 escolhas diferentes. Uma vez que você escolheu esse primeiro objeto, restam 2 escolhas para o objeto do meio. E uma vez que você escolhe os 2 primeiros, o último só poderá ser escolhido de uma única maneira. Pelo princípio fundamental da contagem, o total de maneiras será 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Tá certo? Muito bem. Essa sequência de multiplicação, 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1, a gente costuma escrever como sendo 3 fatorial e coloca uma exclamação. Só que lê 3 fatorial, que é multiplicar 3 vezes 2 vezes 1. Se porventura o resultado desse 4 fatorial, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se tivesse 5 fatorial, seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá certo? Então vamos voltar aqui para o exemplo. O caso geral para n objetos distintos. Como você tem n objetos distintos, você vai ter um objeto aqui. Você vai ordená-los da seguinte maneira. Eu vou colocar n casinhas aqui para ordenar meus objetos. Para a primeira casinha aqui na frente, eu vou ter quantas escolhas diferentes? Ora, temos n objetos. Então, eu tenho, para essa primeira casa, n escolhas diferentes para o primeiro. Eu não escolhi ninguém ainda, terei n possibilidades para essa primeira casinha. Uma vez que você escolheu o primeiro elemento, você já gastou um dos n elementos que existiam, dos n objetos. Então, restarão n menos 1 para esse segundo. Uma vez que você gasta esse e já gastou o primeiro, dos n objetos, você já gastou 2. Então, restam n menos 2 para esse terceiro. O processo continua até chegar nos 3 últimos, que vai ter 3 escolhas para esse, 2 para esse e 1 para esse. Então, você terá, pelo princípio fundamental da contagem, o produto desses elementos. Deixa eu escrever aqui do lado. Você vai ficar com n vezes o próximo, que é n menos 1, vezes o próximo, que é n menos 2, vezes o próximo, que seria n menos 3. Vou colocar aqui uma reticência. Vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui a gente chama de n fatorial.
tá certo? É o n fatorial. Dados n objetos distintos, terei n fatorial maneiras possíveis de ordená-los, tá bom? Vamos ver aqui uma definição. Dados n objetos distintos, chama-se permutação simples, ou simplesmente chamaremos de permutação, toda a ordenação dos n objetos. O número de permutações simples de n objetos distintos é representado por Pn igual a n fatorial. Então, para permutar n objetos, eu representarei com Pn igual a n fatorial, que será n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até chegar no 3 vezes 2 vezes 1. Um exemplo particular. De quantas maneiras eu posso permutar 5 objetos distintos? Aí será o nosso P5. P5 será 5 fatorial. Mas o que é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2, 120. Então, P5, que é o 5 fatorial, dá 120. Uma observação importante. Vamos aceitar isso aqui por definição. 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1 também, tá certo? Então, por definição, teremos que 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial também é 1. E toda vez que você tomar um n maior ou igual do que 2, então n fatorial é aquilo que já definimos, n vezes n menos 1 vezes n menos 2, até chegar no 3, 2, 1. Tá certo? Vamos ver alguns exemplos. Quantos são os anagramas da palavra floresta? Primeiro, um anagrama da palavra floresta é você escrever, usando as mesmas letras da palavra floresta, outras palavras que podem fazer sentido ou não. Por exemplo, essa palavra aqui que eu vou escrever agora, ela é formada com as letras da palavra floresta. Percebe que é uma palavra que não tem menor sentido para a gente, mas foi utilizado somente as letras que tem na palavra floresta. Existem outras palavras que eu posso formar, por exemplo, mais uma palavra aí, mais um anagrama com a palavra floresta. E a pergunta é, quantos são os anagramas da palavra floresta? Quantos anagramas diferentes eu consigo formar? Quantas palavras diferentes utilizando essas letras eu consigo formar? Então, para responder essa pergunta, eu tenho que primeiro contar a quantidade de letras que tem na palavra floresta. Você deve observar quantas letras distintas eu tenho. Por enquanto, eu estou trabalhando só com letras distintas. Você percebe que na palavra floresta tem 8 letras e todas são distintas, tá certo? Muito bem. Eu vou colocar 8 vagas aqui para a gente preencher com as letras da palavra floresta. Como temos 8 letras ao todo, de quantas formas diferentes eu posso preencher essa primeira casinha? De 8 maneiras. Posso usar qualquer uma das 8 letras. Uma vez que você gastou essa letra, você terá apenas 7 para a segunda casa. Gastou agora mais uma, restando 6, depois 5, 4, 3, 2, 1. Então, a quantidade de anagramas da palavra floresta é o nosso P8. São 8 letras permutando. Isso é 8 fatorial a 40.320. Tá certo? Importante falar aqui, se você tiver um celular e quiser calcular 8 fatorial, vou puxar aqui para vocês olharem como é que faz essa conta. Você vai digitar o 8 e colocando o celular na horizontal ou virando de lado, dependendo de como for o seu modelo, vai aparecer esse símbolo aqui, que é o X com exclamação. Esse é o símbolo do fatorial. Então, você clica nele e aparece a resposta, 40.320, que é o resultado de 8 fatorial, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Agora eu quero saber quantos são os anagramas da palavra floresta que começam e terminam por consoante.
Já vimos que a palavra floresta tem 8 letras. Vou anotar isso aqui. Quantas consoantes ela tem? O F, o L, o R, o S e o T. Então, das 8 letras, 5 são consoantes. Eu vou escrever as 8 casinhas para a gente preencher. Formar esses anagramas que começam com consoantes. Muito bem, então queremos começar e terminar por consoante. Seguindo aquela nossa recomendação, nós devemos atacar as dificuldades primeiro. Então, a dificuldade é começar e terminar por consoante. Eu quero todos os anagramas que começam e terminam por consoantes. Então, eu vou começar preenchendo as casas críticas, digamos assim. Vou começar preenchendo a primeira e depois eu preencho a última, para garantir que eu comece e termine por consoante. Ora, quantas letras diferentes eu posso usar nessa primeira casa? Como você quer uma consoante, você tem 5 escolhas possíveis. Então, você tem 5 escolhas possíveis para a primeira, já que você quer começar com consoante. Uma vez que você gastou uma consoante aqui, restarão 4 para preencher a última casa. Certo? Então, você gastou já 2 letras. Foram 2 consoantes que você gastou. Uma na frente, na primeira letra, e uma na última letra. Das 8 letras da palavra floresta, você já gastou 2. Uma em primeiro e uma em último. Restando ainda 6 letras para serem distribuídas aqui no meio. Ou seja, teremos aqui 6 escolhas para essa segunda, 5 para essa, 4 para essa, 3, 2 e uma escolha para essa última. Ou seja, você vai ter o produto fazendo o princípio fundamental utilizando o princípio fundamental da contagem, teremos 5 vezes 4, que é a primeira e a última casa, vezes 6 fatorial, que é esse produto. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá certo? Então, fazendo essa continha, você terá 20 vezes 6 fatorial. E eu não posso multiplicar o 20 vezes 6 para depois fazer o fatorial. Eu tenho que fazer o fatorial primeiro para depois multiplicar por 20, tá certo? 14.400. Tá ok? Segue aqui, pessoal, as referências para a aula de hoje. Na descrição do vídeo vai ter um link com algumas atividades para que vocês possam estar praticando o conteúdo dessa aula. E a gente se encontra na próxima. Até mais!